Olá, galera. Chegou o grande dia, né? Chegou o dia esperado, a estreia do podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira. E hoje, no nosso primeiro encontro, ninguém mais, ninguém menos como Gabriel Bezerra, o nosso convidado especial para estar aqui, aonde estarei batendo um papo muito agradável com ele. E eu quero já aqui passar o microfone para que ele possa se apresentar e falar um pouco com vocês. Amém. Oi, gente, bom dia. Tô feliz, né, em poder estar aqui fazendo parte da estreia desse podcast que vai ser sucesso em nome de Jesus, vai ser bênção para quem está assistindo, para quem vai assistir, vidas serão edificadas. Eu me chamo Gabriel Bezerra, né, para quem me conhece. E para quem não me conhece, eu também continuo me chamando Gabriel Bezerra, não vou mudar só para quem me conhece. E estamos aí. Sou aqui nascido no Rio Grande do Norte, mas vim para Brasília quando criança e a minha vida toda foi aqui na Ceilândia e hoje, como servo de Deus, também pregador do Evangelho e evangelista na casa do Senhor. Muito bom, é isso aí, Gabriel Bezerra. A gente te conhece, eu particularmente conheço muito pelas suas pregações, né? Pelo seu ministério em Brasília e em todo o Brasil, né? Que você viaja muito pregando a palavra do Senhor. Então, assim, quando eu falei que ia estrear meu podcast, eu falei com as pessoas de os convidados que eu iria trazer e muitos pediram, né? E também era um sonho meu trazer você aqui por causa que hoje a gente fica olhando no nosso meio evangélico, né? Que eu sou evangélico, sou da Assembleia de Deus e a gente tem visto aí muitos pregadores, mas assim a gente tem olhado no Senhor um diferencial, Amém. né? Tem pregado a verdade, e a gente olha para você assim e vê você como um Jeremias, né? Um profeta Jeremias aqui de Brasília, né? Então, hoje eu quero fazer algumas perguntas, né? Até mesmo que algumas pessoas me mandaram, que eu vou estar fazendo aqui, para que o senhor possa responder e a gente saber aqui também o seu ponto de vista. Queremos saber sobre o seu ministério, né? Sobre como é que é a sua vida aí no dia a dia das agendas, né? Sim. Mas primeiramente eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Da sua trajetória, a sua caminhada na fé. Desde a convenção. É desde a convenção até o seu crescimento ali no ministério, que hoje você já é evangelista, né? Uhum. Nós sabemos que evangelista é o último passo para você chegar ao pastoreio, né? E aí eu queria Misericórdia. saber justamente isso, né? Desde o início da sua trajetória até chegar ao evangelista hoje, e se você tem pretensão de assumir e se tornar um pastor dirigente de igreja. Olha só, quando eu tinha na idade aproximada entre 7 e 8 anos de idade, uns vizinhos meus que moravam no fundo da minha casa, o irmão Cordelino e a irmã Conceição, eu serei muito grato a eles por toda a minha vida. Eles me levavam para a igreja, na Assembleia de Deus, inclusive que eu casei ali na 6 ou na 5 ali da QNR, na 5 da QNR, pastoreada na época pelo pastor Antônio Sinésio. E eu Uhum. ia muito lá quando criança. Então, naquela época, eu aceitei a Jesus ali quando criança, né? Cheguei a cantar no conjunto das crianças. Cheguei até a ter oportunidade na igreja, só que na hora que eu fui falar alguma coisa, eu comecei a rir, a igreja riu, eu não consegui falar nada e devolvi a oportunidade. Então, só que aí minha mãe mudou para Águas Lindas e eu me afastei totalmente. Meu pai foi embora, abandonou minha mãe com 7 filhos. A gente sofreu muito quando a minha avó faleceu, que minha avó cuidava da gente, minha mãe trabalhava. Minha avó faleceu, minha mãe não tinha com quem deixar os meninos, minha mãe também deu uma doença nos olhos e não conseguia mais trabalhar assim, né, com a total saúde. Então foi muito difícil. A gente mudou para Águas Lindas e ali a gente viveu uma vida de miséria. Eu morava na quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem. Eu gosto de dar endereço porque muita gente inventa Uhum. testemunho. E a mulher que mora lá hoje, que comprou o lote nosso, ela morava do lado. A gente ficou aproximadamente 3 anos com a água cortada, com a energia cortada, e a vizinha cedia energia pra gente.
E a luz era lamparina, vela. Minha mãe vendeu fogão, bujão, geladeira, tudo para comprar comida. E a gente Nossa, cozinhava, 3 anos? a gente cozinhava só na lenha. Minha mãe recebia uma cesta aqui no Distrito Federal da época do Roriz. As mulheres conheciam a história da minha mãe, com 7 filhos, passava dificuldade, as mulheres tiravam o fubá e dava para minha mãe. Então minha mãe trazia uma cesta de alimento ou de fubá. 7 filhos em fase de crescimento, come igual uns Nossa, dragão, né? com Aí certeza. acabava a comida e ficava o fubá. Então era bolinho de fubá, fubá, mingau de fubá, tudo Meu que Deus. relacionado a fubá, eu até brinco com meus filhos. Vocês nasceram amarelo de tanto fubá que o papai comeu. Mas nessa época grande era a miséria. E eu, ao invés de procurar um serviço, alguma coisa, não. Com 14 anos, eu me envolvi com drogas. Fumei o primeiro baseado de maconha. E ali eu me envolvi com drogas, né? Envolvi com vida errada. Minha mãe falava, olha, eu morro com vocês tudinho, de fome. Mas não dou nenhum para ninguém, nem aceito nada roubado dentro da minha casa. Então, ainda que eu cometesse algum furto, alguma coisa, eu não levava para casa, com respeito à minha mãe. Mas a gente vivia sofrendo mesmo. Então, fiquei meus 14 anos todinho ali nessa vida de miséria. E com 15 anos de idade, aconteceu 2 fatos interessantes. Eu voltei aqui só para você entender sobre o chamado de Deus Uhum. na minha vida. Primeiro, eu comecei a sentir um desejo de mudança e eu falava com Deus assim, Deus, muda. Eu tinha uma mentalidade que Jesus morreu pelos pecadores, então uma hora ele ia fazer algo na minha vida. Eu pensava isso, eu falava, Uhum. Jesus, tu morreu pelos pecadores. Quando eu ia fazer alguma coisa errada, eu orava. Ainda bem que Jesus não leva em conta a ignorância. Eu falava, Jesus, não deixa acontecer nada, deixa ninguém me matar, não deixa eu ser preso. E Então, nessa época o senhor não nessa conhecia época, Jesus não ainda, nunca tinha conhecia aceitado Jesus. Jesus, não era um Como eu te desviado, falei, eu tinha ido para a igreja quando criança, aceitei Jesus, mas não foi algo firme, mas assim, não não conheci firmou, né? Deus de verdade. Aí eu sei que eu orava e toda vez que acontecia algo errado, Deus não deixava eu ir. Acontecia alguma situação, eu não ia. Então vejo o cuidado de Deus aí. Nesse período, uma vez eu e 2 amigos meus, o Eduardo e o Fabinho, nós fumamos um baseado de maconha, era aproximadamente 3 horas da tarde, e sentamos no murim da minha casa. Essa minha casa lá tinha um murim, quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem. De repente, vem 3 jovens vestidos de terno com Bíblia na mão. Quando esses caras chegaram de frente à minha casa, eles começaram a marchar, pular, Uhum. sapatear. Um pegou na mão do outro e foi um manto, fogo, terra, Nossa, raio. que O céu coisa, hein? desceu e lá, eu não sei se asfaltaram lá hoje, mas era poeira e a poeira subiu e eles sapateando e começaram a falar em mistério. Pensa, 3 jovens, Eles foram diretamente ao seu encontro. isso, 3 jovens doidão de maconha, vendo 3 jovens pulando, sapateando e falando em mistério. Aí um amigo meu olhou e disse, vixe, os caras tão doidão. Mas doidão quem tava era nós. Que- Aí o do meio começou a falar em línguas mais altas. Eu nunca esqueço, eu tinha 15 anos. Ele começou a falar em línguas mais altas, os 2 calaram. Ele apontou para minha casa, assim, pro meu barraco e falou, hoje essa casa tá em ruína. Hoje essa casa tá em miséria. Mas de dentro dessa casa, Deus vai levantar um pregador para a nação brasileira. Glória a Deus. Elevar a sorecante, É forte. orimiandarabai. Aleluia. Não sei onde aqueles profetas estão, mas a profecia está aqui hoje para honra e a glória do Deus Graças a Deus. Todo-Poderoso. Passou-se um tempo, uma senhora chegou. Hoje a gente vê um método evangelístico, não sei, né? As coisas mudam tanto que a gente falta pagar para alguém ir no culto, falta insistir. É verdade. Eu estava na esquina, no drogado, e uma senhora chegou e falou pra mim assim, jovem, Jesus te ama, e me deu um folheto. Mas se tu morrer do jeito que tu tá aí, tu vai direto pro inferno, tu sabe disso, né? Irmão, na hora que ela saiu, eu falei, meu Deus, não deixa não. Meu Deus, não deixa eu ir pro inferno não. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Me ajuda, meu Deus, por favor. Aí eu comecei a pensar nas canções, por isso que eu sou eternamente grato ao irmão Cordelino e à irmã Conceição, que me levava para a igreja quando eu era criança, que parece que não, mas fica, eu tô até querendo fazer um trabalho com criança lá em casa, já decidi fazer, vou começar agora com as crianças lá da rua, porque é muito importante na vida da criança. Eu comecei a lembrar de canções
que eu gosto muito até hoje, que eu ouvia na igreja. Uma delas é a nossa esperança é sua vinda. E a outra que eu amo, é uma das minhas canções preferidas. Eu queria ir pra lá, se eu Conheço. pudesse estar lá, da Cassiane. Então fiquei pensando, eu falei, Jesus, me tira dessa vida. Até que uns irmãos começaram a me levar para a igreja. E naquele período eu firmei na Igreja Assembleia de Deus Missão, tem na rua lá até hoje. Uhum. Fiquei firme, comecei a cantar com os jovens, até tive uma mudança nas roupas e tudo. Tava firme mesmo, empolgado. Só que eu fazia capoeira. E o pastor ficava falando, Gabriel, sai da capoeira e Sai da vem pra capoeira. cidade. Só que ele nunca sentou comigo para explicar. Sei. E um dia, simplesmente pelo fator de eu estar fazendo capoeira, ele mandou a líder de jovens me tirar do conjunto. E quando eu cheguei, que eu fui sentar no conjunto, a líder chegou e falou, ó, o pastor mandou te tirar. Aí eu fiquei assim, sentei, né, lá no banco, ficaram me olhando, eu fiquei com tanta vergonha que eu não voltei mais na igreja. Então hoje eu falo direto, gente, cuidar da religiosidade, ela mata. O É. evangelho dá vida, Isso mas tem a acontecido muito, né, religiosidade é Gabriel? perigosa, tem que ter cuidado ainda mais com o novo Novo convertido. convertido ali tá Quando eu vou, vivendo aquela fase do primeiro amor, aí você pegar uma paulada e eu dessa. tava buscando muito, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, que eu sempre achei incrível o dom de línguas, e eu via os jovens falando. A gente veio num congresso uma vez, foi tanta glória que a gente veio numa Kombi, da Ceilândia até Águas Lindas, todo mundo falando em mistério, menos eu, e eu só falava, Jesus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas. Então era muito forte, então eu tava bem firme. Só com essa pancada, eu fiquei com vergonha, não fui mais na igreja. E a gente sabe bem que quando o inimigo volta e encontra a casa vazia, ele traz mais Mais 7. 7. E assim, a minha vida poderia ter sido ceifada, como a maioria dos meus amigos foram. E já pensou se eu não tivesse tido outra oportunidade? Esse pastor teria me lançado no inferno ou não me explicar o porquê que não podia fazer capoeira. Capoeira é um esporte, o problema dela é as músicas que são bem de idolatria ao outro lado lá, a gente sabe, né? Que não condiz com a nossa fé. Se ele tivesse sentado e me explicado, eu tinha aberto mão da capoeira naquela época, porque eu estava bem firmado na presença de Deus e estava buscando muito. Mas tal. Então, esses meus 15 anos foi marcado por isso. Mas quando eu me afastei, aí eu me entreguei a um mundo perdido. Terrivelmente. Ou foi bem pior. Realmente o inimigo vem e traz mais 7. Se eu dava trabalho, passei a dar trabalho dobrado. Quando Nossa. foi em 2006, a gente vivendo aquela vida de miséria, em 2005, minha tia falou para minha mãe, não, Tereza, vem morar aqui. Para, não dá. E a gente saiu de lá, porque estava insuportável a situação de miséria que a gente vivia. E a gente foi morar com a minha tia. De lá, o meu primo cedeu um lote para minha mãe fazer um barraco na favela do Mingau, no Sol Nascente, Ceilândia, abaixo da 5 do Penorte, próximo ao Colégio 40. Lá é a favela do Mingau, que chama até hoje. E a rua lá que a gente apelidou de Rua 10. A gente foi morar bem ali nesse. Minha mãe construiu um barraco de madeira com a minha irmã. Lá tinha lona, papelão, tudo que só não tinha um banheiro nesse barraco. Era terrível, era uma situação terrível. Bem no início ali, pessoas que moram lá até hoje lembram, conhecem a história da gente. E a gente foi morar ali. E de frente à minha casa era uma biqueira. Então, Uhum. como para entrar lá por cima tinha um bequim, carro não passava. Por outro lado, tinha a rua, mas era toda esburacada, então o carro quase não entrava. Só entrava quando era situação de urgência, a polícia entrava. Então era o cenário perfeito para uso e venda de entorpecente. E isso ficava ali. Com arma, Nossa. droga, tudo que você imaginar de terrível. Era ali, a gente apelidou de Rua 10, me falava que ele era o Iraque, arma e droga era liberada e tal. Uma boa parte dos rapazes dali morreram. Infelizmente, graças a Deus, Jesus me arrancou dali. Mas nesse período, foi quando, quem não viu meu testemunho ainda, eu não vou contar aqui por causa do tempo, mas depois procura testemunho Gabriel Bezerra. Nesse período, um amigo meu, apelidado de Zé Galinha, namorava com uma moça que era irmã de uma crente. E eu pedi para ele me apresentar a ela. E essa moça começou a pegar no meu pé e me levar para a igreja direto, direto. Quem já viu meu testemunho sabe. Até que eu tentei fugir dela, mas não dava mais para fugir do que ela tinha colocado aqui. É. Aí uma semana ela indo atrás de mim, dia 15 de janeiro de 2006, eu fui pro culto
e entreguei minha vida a Jesus. Graças a Deus. E quando eu fiquei crente, veio uma senhora daquelas do coque, aquelas Essa aí, só assembleias, para me tirar uma dúvida, essa é a terceira vez que você aceitou, Isso. né, como Foi a criança, terceira vez, aí a teve terceira. a segunda vez, que A foi na segunda época, na vez que o época da pastor capoeira. te E na- excluiu do departamento por causa da Isso. capoeira. E na terceira vez, que foi essa última, aí eu firmei mesmo. Aí Dia sim. 15 de janeiro de 2006. Aí veio uma assembleiana do coque, ela veio marchando, ela deu uma rajada de língua, que eu arrepiei até a sobrancelha. Aí ela falou, da onde eu te arranquei, só eu pra te arrancar. Vou te fazer um pregador do evangelho. Tu andarás de asa de ferro pra cima e pra baixo, não como turista, mas como pregador da minha palavra. Aí quando ela terminou, eu falei, senhora, o que é asa de ferro? Ela começou a rir assim, igual você. Aí eu falei, ela falou, é avião, meu filho. Não sabe o que é asa de ferro? Não, eu falei, não. Ela, pois é, tu ainda vai andar muito de avião. Eu morava num barraco de De madeira, madeira. com papelão, lona, tudo que você possa imaginar. E eu fiquei pensando assim, como eu cheguei eu reconciliei na igreja de uma pastora, e depois eu fui para a igreja que eu tô até hoje, há mais de 16 anos. Mas eu reconciliei lá, eu cheguei na minha pastora e falei, Deus disse que eu vou ser um pregador. Novo convertido, né? Acredita numa profecia na risca. Aí minha pastora, ó, calma, nossa igreja é pequena, não tem condições de te enviar, você tem que tomar cuidado para você não se frustrar. Eu falei, mas foi Deus que falou. Ela, pois é, você tem condições, a igreja também não tem, então, para você não ficar frustrado, depois eu entendo a preocupação dela. É. Só que Deus vai além dos nossos sonhos, Deus vai além do que É nós aquela pensamos. história, né? Quando Deus promete, né? Ele é fiel para cumprir. É Né? E nós verdade. sabemos que quando a gente tem um chamado de Deus, quem cria a situação para enviar é Deus, né? Aí o que que acontece? Eu, né, tô na igreja, recebi essa palavra profética e comecei a buscar. Só que quem tinha vergonha do microfone tá aqui, viu? Era eu. Então o pessoal Tá falava, vendo? me dá oportunidade, eu não, falava, me dá oportunidade, eu não. Aí um dia eu fui visitar uns amigos lá na Vendinha, ali depois de Braslândia, Residencial Ouro Verde. E lá, quando foi à noite, eu já não me enquadrava mais. A luz não bate com as trevas. À noite eu procurei uma igreja para ir. Aí eu fui, cheguei lá, eu recebi a oportunidade. Eu cantei até o hino, solta o cabo da no-". Aí, como eu cantei lá, foi legal, eu voltei com aquele desejo Um de ter uma desejo. oportunidade. Mas não falei nada para ninguém. Aí eu comecei a pregar. Eu ganhei um DVD de pregação do pastor Marco Feliciano. Aí eu comecei a trabalhar de servente pedreiro. Todo dinheiro que eu pegava, eu comprava um monte de DVD de pregação. E às vezes eu ficava de jejum o dia todinho no quarto, lendo Bíblia, orando e assistindo pregação. Eu falei, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador. Aí, só que a minha pastora não me dava oportunidade, porque minha convenção era duvidosa. Eu cheguei na igreja com boné abarretos, cordãozão de prata, bermudão da Ciclone, né, tênisão no pé, desse jeito na igreja eu cheguei. Então, eu tive uma mudança radical. Com 15 dias, eu fui num bazar e comprei um paletó. Com Olha um aí. mês, eu estava indo para a igreja de terno e gravata. Eu tive uma mudança Transformação comportamental. radical mesmo, né? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, 2 meses de crente, buscando intensamente. Antes de ser batizado no Espírito Santo, eu conversava, oxe, maluco, se pá, os irmãos lá, o bagulho é louco. Eu conversava desse jeito. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, a primeira coisa que eu percebi, mudança radical, foi minha linguagem, meu modo de falar. Se você vê os meninos que moram lá onde eu morava até hoje, eles falam igual eu falava há 19 anos atrás. Oxe, Gabriel, me leva lá para a igreja, se pá. Desse jeito conversa, mas eu tive uma mudança comportamental, tanto da forma de falar, da forma de vestir, da forma de andar, de pensar, os desejos, as vontades. Eu passei a ter desejo das coisas do céu. Então eu queria agora pregar, só que não recebi oportunidade para pregar. Eu pedi para a pastora para pregar, ela, não, você não pode pregar ainda não, você é novo convertido. Né? Ou essas coisas deviam voltar, né? Porque hoje qualquer um pode É pregar. verdade. Hoje é só você falar The King, The Os desconvertidos é os que mais têm Esquece isso, oportunidade, gente, eu né? não falei isso, tá?
Então hoje dão uma oportunidade de todo jeito. Antigamente tinha um crivo, um senso. Eu entendo, era preocupação, até para não ter essas palhaçadas que está tendo hoje em cima dos Com altares. certeza. Então, para pregar, tinha que pregar a Eu palavra. lembro, Gabriel, que eu também me converti aos 12 anos de idade, fui na Assembleia de Deus no Maranhão e era desse jeito mesmo. Eu lembro que quando você pecava, fazia algo, o pastor reunia com a igreja no domingo, né? E a igreja é quem decidia ali se você ia para prova, ficava num banco de disciplina, né? E hoje você vê que as coisas tá assim, tá livre, né? Então a gente vê realmente que é até difícil para os pastores hoje agir dessa forma porque as pessoas não vão, né? Tá muito liberal e acaba que eu acho que isso prejudica muito a salvação, a vida espiritual das pessoas. Por quê? Porque quando você aceita Jesus e passa por tudo que você passou, um pastor que realmente tem preocupação com a obra de Deus, com a situação das ovelhas, vai te preparar ali para um ministério. Eu acredito que é por isso que hoje você é esse pregador abençoado que é, porque eu acredito que muitos dos nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo aí já conhecem, já assistiram pelo menos uma pregação do Gabriel Bezerra e ver como que é a palavra, né? Uma palavra genuína, uma palavra pura, porque é o que o Senhor nos ensinou a pregar, a palavra verdadeira, né? Porque a palavra de Deus, gente, ela não precisa ter muito enfeite, muito encanto. Você tem que Verdade. pregar a palavra, Prega a né? Bíblia. Porque quem converte é o Espírito Santo. A preocupação em trazer algo novo é onde surge rios de heresias e rios de coisas que não tem nada a ver com. Rapaz, Pedro não trouxe nada de novo, Paulo não trouxe nada. Eles pregavam a Bíblia, o que estava escrito é a palavra. Então, não. Aí voltando aqui, aí eu comecei a pregar no banheiro em casa. Pregando só pro banheiro mesmo, pra você ali. Inspirado nos Fazendo o pregadores que eu teste. assistia e minha mãe que conta direto. Esse moço, mas esse menino pregava. Aí eu ia pro monte, descia lá e pregava. Eu lembro uma vez no monte, eu desci lá, no Monte do Pessoa, tinha uma gruta lá, que a gente chamava caverna lá. A gente pregava lá. E um dia eu lá sozinho, não vi ninguém lá. E eu comecei a pregar, pregar. Eu lembro até a mensagem até hoje, foi marcante, sobre Noé. Assim como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e não perceberam. Aí eu comecei, assim como veio o dilúvio e não perceberam, tem muita gente desapercebida, vai vir um arrebatamento e não vai perceber. E comecei a pregar, pregar. Aí quando eu terminei a mensagem, um cara tava orando, escondido lá no meio do mato, começou a aplaudir. Aí. Essa foi a minha primeira mensagem, assim, para alguém. O cara tava lá ouvindo. Aí eu comecei a pedir para a pastora para pregar. Ela não sendo convertida. 4 meses de crente, não sendo convertido. 5 meses de crente, não sendo convertido. Aí eu falei com os meninos lá da igreja. O Fábio pregava. Eu falei, Fábio, o que eu faço para a pastora deixar eu pregar? Ela vai lá, quando você receber a oportunidade, dá uma saudação. Aí ela vai ver, vai te pôr para pregar. Aí veio uma missionária de fora pregar numa sexta tarde, igreja lotada. E essa missionária muito usada em milagre. Esse dia aconteceu coisas, caroço desapareceu, pessoas foram curadas, vomitaram enfermidade. Foi forte. Aí antes dela pregar, a pastora, vamos ouvir uma palavra com Gabriel. Irmão, deu uma saudação aquele dia que eu parecia até um pregador. Aí a missionária de fora falou com a minha pastora, nossa, como esse menino prega, hein? Ela, não, ele não prega não, é novo convertido. Olha. Ela, moça, esse menino não prega, quem é que prega? Põe esse menino para pregar. Esse menino aí tem um talento, vai ser pregador. Aí quando terminou o culto, a pastora chegou em mim e falou, tu vai pregar domingo à noite. Aí eu me Nossa. arrependi, porque domingo à noite era o culto mais lotado. Eu tinha Domingo é o 3 dia, dias para né? estudar. Aí eu acho que eu li a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse de sexta-feira à tarde até domingo à noite. Pensei em ligar para Débora, a moça que me ganhou para Jesus, para falar, não, prega, prega, prega. Por fim, preguei. E hoje, como pregador, a gente tem uma noção do que se pode pregar, do que não se pode pregar. A minha primeira mensagem, ela foi bíblica e como crítico de pregação, ela foi muito melhor do que muitas pregações que a gente vê por aí.
Eu preguei sobre Samuel capítulo 3, quando Deus chamou Samuel. Samuel morava há 12 anos na casa do Senhor e não conheceu a voz de Deus. Eu falei, tem crente desse jeito, volta a morar na casa do Senhor, tem 12, 13, 20 anos e não conhece a voz de Deus. É enganado por falso profeta, é enganado por... não sabe discernir. Então foi uma boa mensagem hoje, entendendo de pregação. Quando eu terminei, uma diaconisa lá da igreja chegou e disse: essas pessoas que não sabem nem pregar e querem inventar de pregar. Meu Não sei como a Deus. pastora põe uma pessoa dessa para pregar. O inimigo vai fazer de tudo para tentar te parar enquanto você é pequeno. Você vê nos dias de Jesus, né? Tinha uma safra ali: Jesus, João Batista, Natanael, Filipe. Todos eram crianças na época que Herodes manda matar. Moisés, na época que Herodes manda matar. Por quê? O inimigo, ele tenta. Se a gente não matar ele quando tá pequeno, quando crescer vai dar trabalho. Dá Então, você trabalho. que está começando agora, o inimigo vai armar todas as armas contra você, vai tentar de tudo, vai usar quem você menos espera. E eu desanimei, não queria mais saber de pregar. Com muita insistência, me convenceram a pregar de novo. Na minha segunda mensagem, eu preguei sobre o juízo final. Eu sempre gostei do Apocalipse, só que olha o erro que eu cometi. Eu falei, quando João Batista escreveu o livro do Apocalipse. Aí um teólogo, ele perdoa, se você matar um, ele te perdoa, mas se você cometer um erro teológico É, desse, e tinha um teólogo lá, superintendente de escola bíblica, ele me chamou depois e falou, irmão Gabriel, deixa eu te dar um conselho, a igreja é um corpo, e o pé não pode fazer o trabalho da mão, a mão não pode fazer o trabalho da boca e tal, tal, tal. E o irmão não foi chamado para pregar. nossa. Só que queimava o chamado dentro de mim e a palavra profética da irmã. Aí Deus usou outro irmão e falou: quem te chamou? Foi eu ou o homem? Eu respondi na mente: foi tu, Deus. E por que tu dá mais ouvido ao homem do que a mim? Prega a minha palavra, para isso eu te chamei. Eu falei: quer saber negócio? Se Deus falou que eu vou ser pregador, eu vou. Comecei a estudar. Na minha terceira mensagem, eu preguei em Êxodo: esses egípcios que hoje veem, nunca mais o vereis. Foi uma mensagem tão forte que Jesus batizou com o Espírito Santo. Aí daí eu não parei mais. Hoje tem Graças a Deus. 18 anos que eu prego o Evangelho. E nisso, com 2 anos de crente, eu fui consagrado a diácono nessa igreja. Aí eu mudei para a igreja que eu estou hoje, Uhum. Assembleia de Deus com o pastor João Luz. Deus me mostrou em sonho, foi 1 ano Deus falando comigo, eu não queria sair, mas eu fiquei 1 ano, quando eu saí minha pastora chorou. Eu não acredito muito em pessoas que saem brigadas de suas igrejas. Eu acho que quando Deus manda, até hoje eu volto na igreja que eu congregava, sou recebido com abraço, minha pastora me ama demais, mas estou lá no pastor João Luiz também até hoje, são mais de 16 anos, não pretendo sair de lá. E o pastor João Luiz me levou a presbítero. E quando lembrando aqui que 2017, 2018, eu morei em Acreúna, Goiás. Lá eu congreguei com o saudoso pastor Marco. Ele me separou a evangelista e o pastor João Luiz me recebeu aqui quando eu voltei evangelista. E assim eu cheguei a ser evangelista. E hoje, dentro do Brasil, só não preguei em Roraima e Acre. E já estou agendado em Glória a Roraima e Deus. Acre esse ano. Já rodei o país todo, né? Já saí também do país. E aonde eu não fui, minha imagem foi, né? Meus vídeos, teve vídeos aí de rodar o mundo inteiro. É um vídeo muito forte, a profecia de 1968 rodou o mundo inteiro. Aquele vídeo, pensa que Deus não está bem, né? Sabe, o dinheiro que entra nas contas, rodou o mundo inteiro. Uhum. Falo o mundo inteiro porque eu recebi mensagens do mundo inteiro, Japão, Coreia, até de países que o evangelho basicamente não entra, eu recebi mensagens do pessoal. Então, assim foi minha trajetória até aqui como pregador. É isso aí, pessoal. Vocês estão aqui assistindo o podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira. E eu estou com esse convidado mais que especial. É uma pessoa que eu admiro muito, Gabriel Bezerra. Eu acompanho o ministério dele e vejo realmente a palavra que sai da boca dele é a palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, o que a gente está vendo aqui é o Gabriel que a gente vê aí fora pregando. Então, isso realmente deixa uma esperança, né?
para a igreja, porque nós sabemos, Gabriel, que a igreja hoje, infelizmente, tem para todos os gostos, né? Palavras, né? Muitos coaches do evangelho aí, e a gente realmente tem sentido falta desse evangelho verdadeiro, desse evangelho puro, que liberta, que às vezes dói ouvir uma palavra dessa, mas é a palavra da verdade. É a palavra que vai libertar, é a palavra que vai curar. Não se trata uma ferida sem abrir ali ela e mexer nela para poder sarar e cicatrizar, né? Então é a palavra de Deus. Então hoje, Gabriel, eu quero te agradecer por essa oportunidade de você ter vindo aqui, né? Eu quero. Tem umas perguntas que o tempo é muito É rápido, né? muito rápido, É muito assim. rápido e tem umas perguntas aqui muito importantes, Manda né? brasa. Eu Para. comecei a, só aqui, eu comecei a pregar inspirado no Marco Feliciano, né? E Ah, eu depois assisti Cavalo Júnior. Então, naquela época, eu dava karatê igual o Marco Feliciano. Cheguei a usar suspensório, batia toalhinha igual o Carvalho, ia pregar igual o Gilmar Santos. Depois eu vou continuar. Eu roncava igual o Adeildo. Mas aí depois Deus falou comigo: olha, eu não quero que você imite ninguém, não. Eu tenho o seu ministério. certinho. Então, Gabriel Bezerra, hoje, quem me vê, cê sabe, eu tenho meu estilo próprio de pregar. Tem. E eu tento, eu posso até cometer alguma grave, sou falho, ninguém é dono da verdade. Mas eu tento ao máximo ser bíblico. Aí eu acredito que não é pecado a pessoa, porque quando eu comecei meu ministério também, de pregar, eu me espelhava muito no Marco Feliciano, Adeildo, Uhum, lembra do pastor Adeildo, sim. né? E com o tempo Deus vai te moldando. E hoje, Gabriel Bezerra tem sua própria identidade, tem sua intimidade com Deus, né, para entregar ali o recado à igreja, assim como eu, né? Então, assim, eu tenho uma pergunta aqui, Gabriel, que Sim, manda abraço. eu te acompanho muito, né? E Podcast a sem gente vê muito, polêmica. Podcast sem polêmica não é podcast. a gente vê muito as suas pregações, e é muitos comentários, mas eu vou começar leve aqui. Eu queria saber a opinião do Gabriel Bezerra a respeito do envolvimento da igreja, né, com a política, né? Como você enxerga essa relação aí da igreja entre debates aí sociais e debates políticos? O que que você acha disso hoje? Porque hoje isso aí virou polarizou no Brasil inteiro, né? Pastores, e até ontem mesmo eu ouvi uma pregação de um pastor e ele falando, e a minha opinião, eu concordo com ele, que a igreja, ela não depende de político, mas ao mesmo tempo você vê que a igreja, ela tá no meio da sociedade. Então, assim, qual é a sua opinião do envolvimento da igreja nesses debates políticos? Olha, eu fiquei sabendo por alto que eu não entrei num dos maiores congressos de Brasília pela minha posição contra a política. Só que, se essa liderança pudesse me ouvir hoje, justamente no dia que eu falei sobre política, eu falei: eu não sou contra crente político, Uhum, eu sou contra político corrupto, onde a política reina e os profetas estão presos, tendo suas cabeças cortadas, onde político corrupto está sendo mais honrado que o profeta. É aí onde não dá. A gente não pode excluir a política do meio do povo de Deus, senão a gente teria que rasgar a Bíblia. Primeiro, a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Né? hum, Toda autoridade foi constituída por Deus. verdade. Né? Então não tem para onde fugir. Daniel, governador, José de Arimateia era um político. Então não há um erro em um cristão ser político, se ele tiver um chamado político. O que eu não concordo é com a politicagem dentro da igreja. É quando usam-se do púlpito para fazer palanque político. Sei. É quando nós estamos num país onde nós defendemos a democracia e usamos do púlpito para obrigar alguém a votar naquele candidato que a gente quer. Uhum, Então isso aí está completamente errado. Um culto onde deveria haver batismo com o Espírito Santo, a glória de Deus descer um tempo maior para a palavra, toma 1 hora fazendo politicagem. Não dá para concordar, não dá para politicar a igreja.
Isso não significa que a gente não possa pegar um irmão nosso e lançar, Concordo. né? A gente pode sim pegar um irmão, lançar, apoiar a candidatura do irmão como político, como conselheiro tutelar ou qualquer tipo de coisa. Sim, o que eu acho errado é trazer politicagem para a igreja. Ou às vezes receber com honra um político que a gente não conhece, que talvez vai sair do nosso culto para ir lá para o culto das trevas. Um cara que tem a vida toda torta e às vezes é colocado em cima do altar, e às vezes por religiosidade um diácono não pode subir em cima do altar, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus não pode subir no altar, mas aí chega e traz esses caras, dão oportunidade para eles, fala, lança maldição na igreja, sei lá. Então eu sou contra a politicagem na igreja, mas a igreja deve sim escolher os seus políticos conforme princípios, não dá para apoiar uma galera que apoia aborto, Uhum. então a gente vai contra, né? Eu já vi até pastor falar: "Não, se não foi formado no ventre ainda não é vida". Aí vai rasgar a Bíblia então. Porque que Deus disse a Jeremias? "Antes que tu fosse formado no ventre, eu É te verdade. chamei às nações, te dei profeta". No ventre ainda João Batista foi cheio do Espírito Santo. Então é uma vida assim, não dá para apoiar quem apoia as drogas, porque o que tem na igreja em ciclo de oração é mãe orando para Deus libertar o filho das drogas. Aí eu vou votar nos caras que apoiam as drogas, que querem legalizar as drogas, Aí é difícil, né? aí não dá, né, não Não bate com a condiz com cultura. o Que evangelho que você hipocrisia prega, é é isso essa? mesmo. Então não dá, né, sem falar outras coisas aí que eu não vou nem entrar em É detalhe. muito boa a resposta aí, do Gabriel Bezerra, a respeito dessa pergunta, né? Porque é o que a gente vê muito aí, as igrejas, ela tá levando muito a política para dentro e os pastores, a maioria dos líderes, né? Hum, E aí é uma colocação muito séria isso que você falou, porque muitas das vezes o diácono ele tá ali e a igreja fala, ó, só presbítero para cima que pode sentar no altar. Aí de repente chega é um o cabra cara que fuma, destruído, bebe, profano, prostituto, e vai lá casou e 50 senta lá por ser um deputado, muitas vezes por ser um governador. E aí eu acredito que realmente tem que existir, porque hoje nós temos o exemplo de muitos homens de Deus que está na política e que realmente tem feito a diferença, né? Se eu pudesse, Mas se eu pudesse dar um conselho à igreja brasileira, eu vou esperar, porque eu acredito que eu não estou aparecendo ali, mas eu vou mandar essa aqui direta. é, Deixa o rapaz. Me põe na câmera aí. Essa que eu vou mandar direto aqui. Um conselho para a igreja brasileira: não use os cultos para fazer campanha política. Não é errado políticos cristãos, mas não use os cultos. Faça reuniões separadas à parte. Os cultos é integralmente para adorar a Deus. Volto a dizer, não sou contra políticos cristãos. Sou contra políticos corruptos estarem dentro das nossas igrejas ou envolvendo em nossas igrejas. Olha o tanto de pastor que tinham ministérios maravilhosos que se mancharam por por causa de causa da política. política. E a gente vê alguns pastores aí que a gente se espelhava, se admirava, se envolvendo em corrupção política. O que que acontece? Os políticos continuam se elegendo e os pastores estão lá com seus ministérios destruídos. Então, olha lá, ore a Deus e que Deus levante políticos servos de Deus como José, como Daniel, que façam a diferença de verdade, né? É isso aí, graças a Deus, né? É, pastor, eu tenho aqui, eu tô falando pastor, né, que a gente conhece, é evangelista, mas Manda lá. é o caminho, né? Pastor Gabriel Bezerra. Tem uma pregação sua que ela viralizou muito. São Ixi. várias aí, mas essa aqui gera muita. Até mesmo eu vi aqui uma vez o pastor Eliseu já entrou na onda, que a pregação, eu queria saber do senhor quando foi, onde foi, e ali você estava muito cheio, mas assim, parece que você estava com aquela ira santa, né? Que o povo fala aí no meio da igreja, que é aonde você, em cima do altar, em cima do púlpito, você manda uma mensagem direcionada ao sonoplasta. Ah, tá, eu virei Me fala aí meme dessa com pregação. isso, eu virei meme com esse negócio de sonoplasta. E muita gente levou aquilo a sério.
Eu estava pregando no Piauí, em Luzilândia, na Assembleia de Deus Campo do Guará, pastoreado pelo pastor Luiz, e o irmão dele, o Marquinhos, é o sonoplasta. E lá o som é muito bom. É muito bom. Pregava uma noite inteira sem. Aí eu falei, quero agradecer o Marquinho ali pelo som, quem dera se toda a Uhum. igreja o som fosse bom desse jeito. Aí na hora eu falei, eu vou aproveitar e mandar um recado pro sonoplasta. Aí eu virei e falei, ô sonoplasta, tu que quando o pregador pede para aumentar, tu finge que tá aumentando, Deus tá vendo a tua mentirinha, te aguarda no dia do juízo, foi alguma coisa assim. Aí eu peguei esse trechinho e falei, cara, isso aqui dá um corte engraçado. Aí eu fiz o corte e lancei. Com 1 hora tinha 1 milhão de visualizações. Ah, então Eu ali levei não um era uma pregação, não. susto. Ali foi Era uma pregação, tava Você tava pregando. pregando, mas ali você. Na hora que eu falei com o Aí Marquinhos você sobre o aproveitou e som, mandou um eu recado. aproveitei e mandei um recado, mas foi assim, uma descontração. Uhum. E nessa descontração aí foi o que Viralizou, né? viralizou. Aí muita gente levou a sério. Aí o pessoal começou a fazer vídeo reagindo. Outros falou depois que o sonoplasta desvia, sai da igreja e se mata. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não. Tá claro ali que é uma descontração. Mas Mas assim, mas viralizou. serviu, viu, Gabriel? Hum, Porque tu sabe que realmente Mas realmente tem existe isso. isso. Muitas das vezes É, o som tá lá, você tá pedindo um retorno e o sonoplasta é, parece que ele tá de pirraça tem com você. sonoplasta que é birrento mesmo. Ele abaixa mesmo e você pede para aumentar, ele finge mesmo que tá aumentando. Por outro lado, tem pregador que pega no microfone É, é e quer estourar os ouvidos da igreja. E o negócio não é altura de som, é um som bem equalizado para que todos ouçam e o pregador também possa se sentir confortável. muito boa, muito boa. Então, assim, essa é uma pergunta que muitas pessoas estavam pedindo para que eu fizesse, porque esse vídeo ele viralizou, né? E a gente queria saber que treta era essa aí sua com o sonoplasta, né? Porque digo, o homem tá bravo ali. Mas assim, você tocou no assunto aí, a gente não queria perguntar, né? Mas eu queria saber. Nós sabemos que Gabriel Bezerra, temos Eliseu Rodrigues, temos vários pregadores que hoje aqui em Brasília é o senhor que a gente está vendo aí, que está na mídia, está pregando todos os dias, e cada palavra mais abençoada do que a outra, porque, igual eu já falei, a gente tem visto muitos surgindo, mas parece que é aquelas pessoas que surgem do nada ali, né? Não tem conhecimento bíblico, parece que treinou mais para emocionar a igreja e não tem aquela palavra que vem lá do baú mesmo para poder fortificar e fortalecer a fé do cristão. Então, nós sabemos que hoje tem na rede social são vários tipos de mensagem que você encontra, né, para todos os gostos, mas temos uma polêmica muito grande aí envolvendo o jovem pregador, né, que é o nosso jovem lá, o Miguel, Miguel Oliveira, né? tá O em Miguel Oliveira. ascensão Então, esse assim, todo troço. dia a gente vê vários pastores repreendendo ele questiona, eles ficam ali debatendo entre eles. E, assim, eu só queria que o senhor me desse. Eu sei que o senhor não gosta muito de polêmica, mas eu queria que o senhor me desse, assim, a sua opinião. Porque o que você acha? Aquele rapaz, aquele jovem, ele está preparado? Porque, assim, a gente viu a sua história, você passou por todo um processo de ensinamento, de doutrinação, né? O pastor ali ensinou até você chegar e realmente teve a profecia de Deus que chamou você para ser um pregador. E aí do nada a gente vê pessoas surgindo aí na rede social pregando e já usando ali aquela velha fórmula que as pessoas usam na internet, que é pedir dinheiro, que é pedir oferta. Então tá gerando muita crítica Hum, e é muita profetada, é muita profecia, porque eu acredito sim. Eu acredito na profecia, eu acredito na palavra de Deus, porque a profecia, ela edifica a igreja, né? A profecia, ela traz esperança para a igreja, mas assim, existe uma grande diferença entre profecia e profetada, né? Então eu queria que você deixasse sua opinião aí, o que que você me diz do ministério do Miguel Oliveira. Olha, primeiro eu quero deixar bem claro que é contra a minha índole atacar qualquer companheiro de ministério, né? Eu jamais você vai me ver fazendo isso. Apesar do meu modo de pregar muito duro, eu ataco as coisas erradas
Porque às vezes a gente vê a pessoa fazendo. Agora a gente para observar, para ver se não é de uma forma tá errando sem querer errar, ou tem ciência do erro, né? O que acontece? Eu preguei uma mensagem antes mesmo desse menino surgir aí nas redes sociais, que eu preguei essa mensagem. Quando Eliseu profetizou um filho para a mulher, né, a mulher disse: não minta a tua serva. Ou seja, tinha muito profeta que já tinha mentido para ela. Mas agora é um homem de Deus falando: se cumpre, ela tem um filho. E ela manda o menino para o campo. E no campo, o menino, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai manda os servos levar o menino para a mãe, ela põe o menino no joelho e fica até o meio-dia, o menino morre. E eu destaquei nessa mensagem: campo não é lugar de menino. Nossa, é duro, hein? Porque menino no campo, qualquer dorzinha de cabeça mata ele, né? Ele não está preparado para o campo. E menino, Paulo disse, faz coisas de Menino. menino. Então, hoje eu vejo um menino fazendo coisas de menino. E eu oro e espero que esse jovem cresça, tanto na estatura como Samuel cresceu, e no conhecimento, e passe a fazer coisas sérias de adulto. Porque quando eu vejo um menino brincando de falar em inglês, brincando com o dom de línguas, porque o dom de línguas aqui eu vou ter até um choque com os cessacionistas, né, os reformodas, porque não tem nada a ver com os reformados. Na biografia de Lutero, você lê o livro Heróis da Fé, a versão antiga, está escrito que Lutero foi usado com os 9 dons. A versão nova eles tiraram. Os reformados deram um jeito de tirar. Mas o Lutero foi usado com os 9 dons citados em Coríntios. Uhum. Né? Então, o que acontece? Tá aqui, ele trabalhou na livraria, ele sabe que a versão antiga do Heróis da Fé, quem tem a versão antiga pode ver. Lutero era usado com os 9 dons do Espírito. Então, o dom de línguas. Primeiro, eu defendo com muito dom de línguas, porque a gente chama de língua estranha. Na verdade, não é língua estranha. Por que estranha? Porque é um idioma que o homem não conhece. Paulo explica isso. Quem fala em línguas não fala aos homens, porque ninguém entende. Antes fala a Deus. Em espírito fala de mistérios. Então, quem ora em línguas edifica a si mesmo. A bagunça que tinha na igreja de Corinto levou Paulo a fazer uma carta dando ordens para acabar ali com a bagunça, né? Porque todo mundo queria falar em línguas. Pensa, você está pregando, já aconteceu comigo. Você está pregando e alguém levanta falando em língua bem alto e você não entende nada e fica aquela desordem. Então Paulo falou, cada um ore, edifique a si mesmo, quem tiver profecia. E Paulo vai dar uma doutrina ali. Só que Paulo sabia que os reformodas iam proibir as línguas. Aí o que ele diz? Não proibais o falar em línguas. Aí muitos defendem, era línguas idiomáticas. Não era, senão qualquer poliglota interpretaria. Uhum. Qualquer professor de línguas interpretaria. E como é que você prova que não eram línguas idiomáticas? No dia de Pentecoste, no momento que eles saíram para fora, falaram línguas idiomáticas. Foram tomadas em variedade de línguas, e a variedade de línguas faz com que você fale português, espanhol, inglês, seja qual for a língua. E eles falaram, partos, medos, elamitas, cada um na sua própria linguagem, das maravilhas de Deus. E quem viu eles falando em outros idiomas ficaram maravilhados, dizendo, não são esses homens indoutos? Outros olharam tão embriagados. Tudo bem, ali no dia de Pentecoste, eles falaram, quando saíram para fora, dentro do templo, eu já não posso dizer o mesmo, mas quando eles saíram para fora, eles falaram línguas idiomáticas. E eles entenderam. Aí os reformados vão usar de que as línguas eram idiomáticas para que as pessoas entendessem. Aí eles falam que a língua que a gente fala é coisa da nossa cabeça, mas não é. Agora vamos para Pedro na casa de Cornélio. Todo mundo não estava entendendo Pedro? Uhum. Para que Pedro precisava falar em outra língua? Para alguém entender? Todo mundo já estava entendendo Pedro. Pedro está pregando, e é o culto típico
mais assembleiano, pentecostal clássico, é o culto na casa de Cornélio. Alguns defendem que o culto tem que ser só igual o de Bereia, tem que o pregador pregar e conferir. Não, o culto não é só assim. Tem o culto também, que é o pregador pregando, o Espírito desce e todo mundo é batizado, cheio, começa a falar em língua e profetizar, que foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos, 12 obreiros. Ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nós nem sabemos o que é. Paulo impôs as mãos, todos eles foram batizados, falaram em línguas. Todos não entendiam perfeitamente Paulo. É. Qual a necessidade de falar língua idiomática? Então não era língua idiomática, gente. O dom de línguas, que a gente chama de dom de língua estranha, quem fala ele edifica a si mesmo. Quem ora em línguas fala direto a Deus. Só Deus entende, ninguém mais entende. Então é um dom. Aí quando eu vejo um rapaz imitando, forçando falar um inglês, é um menino fazendo coisas de menino. Eu só peço a Deus, não estou aqui para falar mal dele, eu peço que ele se conscientize e pare com isso, de tá imitando as coisas, os dons do Espírito Santo, pare de brincar, que as revelações dele realmente sejam revelações sérias e se cumpram, porque eu acredito no dom de revelação, como eu contei meu testemunho aqui, os 3 jovens profetizados, para Uhum. mim se cumpriu, dentre outras profecias. Deus me usa de vez em quando em profecia, não tenho dúvidas sobre o dom de profecia, mas é perigoso, um menino fazendo coisas de menino. E quando parte para o âmbito de dinheiro, tem que ter cuidado com o mercenarismo. Por quê? O que os falsos profetas fazem hoje? Vai nas igrejas, passa envelopes absurdos e racha com o pastor, eles vão na captura de dinheiro. E quem revela para gerar lucro? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Não é profeta, é adivinho. É forte. Ela adivinhava para gerar lucros aos seus senhores. Então, quando a adivinhação é para gerar lucros, então não estou aqui para falar mal do companheiro de ministério, algo que eu vi, que eu desaprovo, mesmo antes desse menino surgir ou desse menino fazer, eu já falava contra isso, então não é aqui uma indireta para ele, outra Uhum. coisa. A Entendo. opinião minha é uma atitude que eu sempre achei errado. Uma vez você fala, eu vejo aqui 10 pessoas, 15 pessoas com R$ 1.000, Deus me mostra. Não, não é Deus. Não é Deus. Pode falar o que for, não é Deus, não é Deus, não existe. A oferta, Deus não vai contra a sua palavra. A oferta ela é Ela é voluntária, né? voluntária. É Você pode verdade. dar quanto? Qual foi o problema de Ananias e Safira? Né? O que Pedro falou? Você podia dar o tanto que você quisesse. É, não precisava mentir, Não né? precisava mentir. É verdade. Então, a oferta ela é voluntária. Ela não é errado tirar a oferta, dar uma palavra sobre a oferta, não é errado arrecadar uma oferta. Mas quando o negócio que vira só oferta e daqui a pouco só vou se me der tanto, É. Paulo disse: se eu vos anuncio as coisas espirituais, é muito que de vós escolhemos as carnais? Não, só não usei do meu direito para não pôr impedimento à obra. Não atarás a boca ao boi que debulha, o obreiro é digno de seu salário, quem semeia no altar, quem vive no altar, que coma do altar. Então, tudo isso, o servo de Deus, o pregador, o cantor, o ministro, o missionário, ele tem que comer, a semente vem do altar, e a Bíblia ainda fala que é um honorário duplo, né? É um É. salário duplo ainda. Então, não é errado o pregador, o cantor, porque Viver ele da está obra, fazendo um né? trabalho para o reino, então ele merece até um salário duplo. Mas quando a pessoa vira um mercenário, o negócio é dinheiro, é grana, eu quero e só vou se me dar tanto. O Paulo disse o quê? Só não usei do meu direito para não pôr impedimento à obra. Quando eu falo só vou, portanto, eu estou pondo impedimento à obra. A Aí obra. vai em contradição bíblica. Então, opinião minha, Gabriel Bezerra, conforme a Bíblia, é errado estipular valor para pregar. Até o combinado vai. Irmãos podem me abençoar como aí? É A verdade. gente consegue te abençoar com tanto. Aí o pregador vai ver, porque às vezes ele tem um carro, se furar um pneu é tanto, tal, será que dá? Se não deve ser, irmão, você vê que você vai às vezes até gastar mais do que... Você falou, irmão, a gente não consegue, não é por causa do dinheiro, é porque realmente vai ficar pesado para nós.
e a gente também entende que a igreja não tem condições e a gente não quer ser pesado à igreja. Uhum. E em alguns casos, como já aconteceu comigo, a gente não tem condições de te dar oferta, irmão. Você vem? Por favor. É isso aí. Então, assim, a gente vê hoje que é realmente tem esse lado de conversar, não cobrar. Eu concordo com você também. A igreja, ela convida e você fala as suas condições. Se a igreja também puder, você vai lá, abençoa a igreja, né? E sai de lá abençoado também. E, gente, estamos chegando aqui já ao final, né? É muito rápido, um bate-papo bem descontraído, Dá pra pôr mais uma hora aí, não? bem animado aqui, né, com Gabriel Bezerra. Eu acredito que você vai voltar outra vez para a gente Amém, amém. levar umas Vamos ter que perguntas que terminar ficaram essa aqui, né? conversa aqui Umas com a perguntas que gente. ficaram. Mas é bom ficar um gostinho de quero mais. É verdade. Então, assim, eu acredito que as pessoas que estão assistindo vão pedir mais, a gente vai trazer. Porque tem muitas perguntas aí que a gente quer fazer pro Gabriel Bezerra, né? É, como essas que a gente fez do Miguel Oliveira, como essa questão de igrejas também, de muitas das vezes a igreja tá usando ali, pegando a ajuda dos irmãos para fazer uma reforma, para fazer isso. Você sabe que existe isso dentro das igrejas, que a igreja não tem condição, muitas vezes a gente não consegue fazer um trabalho dentro da igreja, e muitas das vezes essa mesma igreja que fala que não levou. Não consegue fazer um trabalho interno ali, ela consegue trazer um pregador famoso tal para poder ali. Então assim é um Para mais assunto uma hora. para outro episódio, né? Então, assim, eu quero te agradecer já, viu, Gabriel, por essa oportunidade de estar aqui no podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira e deixar um convite aos amigos, aos seguidores do Gabriel Bezerra, aos meus seguidores, que compartilha, que comenta, deixa aí a sua pergunta, deixa a sua opinião. E se você quiser também deixar uma pergunta para o próximo tema, a gente vai estar ouvindo vocês e vai estar atendendo vocês, né? Então, Gabriel, eu quero te passar aí para você dar suas considerações finais, né? Já estamos finalizando o podcast e com certeza vai ter outras oportunidades de você voltar aqui. Amém, irmão. Lembrando que eu não tenho nada contra o jovem Miguel. Eu só acho que é um menino fazendo algumas coisas de meninos e ele pode melhorar, pode sim ser uma voz profética para essa geração. Mas algumas atitudes realmente eu não concordo. Eu quero agradecer por esse momento aqui, por estar aqui no podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira. E para mim foi uma honra estar aqui. Gratidão. Quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, Instagram, Gabriel Bezerra Oficial, Facebook, Gabriel Bezerra, é, TikTok, Gabriel Bezerra, Quai Gabriel Bezerra, YouTube, Gabriel Bezerra, e vai ter os cortes aí em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Obrigado, Lázaro. É isso aí. Eu já sigo, né? Gabriel Bezerra, eu sigo ele, eu realmente gosto muito de assistir, principalmente os cortes, né? Uhum. Palavras fortes ali que realmente edificam e desperta a gente. Então, muito obrigado, Gabriel Bezerra. Eu quero aqui agradecer também aos patrocinadores que estão patrocinando esse podcast, né? Que é a RR Copiadora, Glória a Deus. Tigrão da Construção e a Autoescola Alvorada do meu amigo André, ali em Novo Gama. Então, muito obrigado. A gente vai estar se adaptando ainda, né? É o primeiro episódio de muitos, então com certeza a gente vai melhorar muito ainda. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Então compartilhe, curtam, comentam e deixa aí o seu recado pro Gabriel Bezerra também, que a gente vai estar Amém. vendo aí os comentários de vocês. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo episódio do podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira.